Na aula passada, tá, nós vimos a derivada de uma função. Então, nós vimos a derivada como pela definição de derivada, porque nesse primeiro momento é interessante que vocês entendam o que acontece quando a gente calcula a derivada de uma função. Então, dada uma função y igual a f de x, nós chamamos de derivada da função como a f' de x, ou também vamos usar aqui a escrita, a notação, né, de Leibniz, que é d dx, que quer dizer a derivada da função em função da variável x. Então, a gente pode escrever df de x. E também podemos escrever como notação de derivada y'. E o que seria essa derivada, né? É o cálculo de um limite, quando a gente tem um acréscimo aqui, que a gente chama de h, que é muito pequeno, então um h tendendo a zero, de um quociente, que é chamado de quociente de Newton, do valor da função quando x sofre um acréscimo, menos o valor da função em x, tudo dividido por esse h, que tende a ser zero, mas não será zero, para não inviabilizar esse quociente. Então, isso é a derivada. Na aula de hoje, nós vamos aprender algumas técnicas para o cálculo de derivada de maneira mais simples. Não quer dizer que seja de maneira mais simples, tá? O cálculo da derivada será o mesmo, só que existem maneiras mais práticas de chegar ao valor da derivada de uma função. Então, primeiro, vamos pensar aqui numa função constante. Digamos que a nossa f de x é constante. Esse c é um número real. Então, a derivada de uma função constante é igual a zero. E por quê, né? O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Então, ela não tem inclinação nem positiva nem negativa. Como é uma reta horizontal e a derivada da função corresponde à inclinação da curva num determinado ponto, se essa função é constante, essa inclinação é zero. Uma segunda derivada, que é bem simples da gente calcular, é das chamadas funções polinomiais. Primeiro, eu vou pensar aqui numa função f de x igual a x. Então, quando f de x é igual a x, a derivada dessa função é igual a 1. Se a minha função é igual a x ao quadrado, f de x é igual a x ao quadrado, a derivada dessa função é igual a 2x. E se a minha função é igual a x ao cubo, vejam que eu estou pegando aqui funções polinomiais que são chamadas funções potências, né? X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. A derivada da minha função x elevado a 3 é 3x ao quadrado.
Agora vamos tentar observar o que está acontecendo aqui com essas três funções para a gente encontrar uma notação mais geral para funções potências desse tipo. Bom, vejam que quando a função é x ao quadrado, a derivada dela foi 2x. Quando a função foi x ao cubo, a derivada dela foi 3x ao quadrado. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, para a gente ter uma regra prática, que sempre que uma função for uma função potência, ou seja, um x elevado num expoente n, a derivada da minha função, f' de x, será igual a n, eu pego aquela potência, passo aqui para frente multiplicando, vezes o x elevado na n menos 1. Então, essa é a regra geral para uma função potência. Tá? Então, nós estamos vendo aqui maneiras bem práticas de calcular a derivada de uma função. Então, todo aquele trabalho que nós fizemos até a aula de hoje, do cálculo da derivada pela definição, tá? Ele é fundamental, assim, que vocês tenham um entendimento do que é a derivada de uma função. Que vocês interpretem a derivada de uma função como a inclinação da curva num ponto. É essa informação que dá valor ao cálculo da derivada. Saber o que nós estamos calculando. Vocês, como futuros engenheiros, vão precisar muito do cálculo de derivadas, do cálculo de integrais, para dar respostas a modelos de situações reais. Então, a derivada de uma função, ela revela um comportamento da função num determinado ponto. E a função para vocês, essa função que a gente estuda em matemática, ela vai cumprir um papel de modelar uma situação real em que vocês, como engenheiros, vão conseguir estudar, conseguir prever, antecipar, projetar no papel algo que será construído, algo que será consertado, algo que será analisado. Então, a matemática, ela cumpre um papel de suporte para que vocês tomem as melhores decisões como engenheiros. No meu caso, a matemática, quando eu estudei matemática, eu buscava respostas e buscava tomar melhores decisões no mundo da matemática. No caso de vocês, será no mundo da engenharia. Tá, então, agora, também vamos falar da derivada de uma soma e da derivada de uma diferença. Então, primeiro aqui eu quero colocar a derivada da soma. Então, se eu tenho duas funções agora, uma f de x e uma g de x, e eu quero calcular a derivada da f de x mais a g de x. Deixa eu ver como é que eu posso escrever isso assim. Vou usar a notação de Leibniz aqui, tá? Eu quero calcular a derivada em função de x de f de x mais a g de x.
a derivada da soma será igual à soma das derivadas, ou seja, derivada da f em função de x mais a derivada da g em função de x. O mesmo acontece para a derivada da diferença. Ou seja, se eu quero calcular, né, a derivada de f, eu vou botar só f, tá? Menos a g, isso é igual à derivada da f em função de x menos a derivada da g em função de x. Então, além de algumas regras práticas, nesse primeiro momento, nós já podemos utilizar também derivada de uma soma e derivada de uma diferença. Isso já preenche um grande número de funções que aparecem na nossa caminhada aí. Então vamos ver alguns exemplos aqui desse cálculo prático, das regras práticas para o cálculo de derivadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Vamos ver aqui um exemplo A. Nesses exemplos, a gente vai calcular as derivadas, tá? Então, digamos aqui uma primeira função, seja a função constante, 186,5. Veja que é uma função constante, tá? Ela não tem a variável x. Só um minutinho, tá? Então, pela regra que nós vimos, a derivada de uma constante, de uma função constante, tá? Não importa que constante é essa, mas a derivada dessa função é zero. Vamos considerar a função f de x igual a 5,2x mais 2,3. Então, no primeiro momento, a gente observa a função e percebe, né, que nós temos aqui uma função que é uma soma de duas funções. Então, ali, nessa função, na B, né, nós temos a soma de duas funções, na verdade. Então, como a derivada de uma soma é a soma das derivadas, vamos calcular primeiro a derivada de 5,2x e depois a derivada de 2,3. Tem uma fórmula que eu acabei uma regra prática que eu acabei não falando que eu vou utilizar agora. Então, desculpem aí, mas vamos considerar assim, ó, uma outra regra aqui que faltou ali. Se eu tenho uma constante c e a minha função é igual a c que multiplica uma g de x, e eu quero calcular a derivada dessa minha função, que tem uma constante multiplicando
uma outra função, né? Então, como é que nós vamos calcular isso? Basta que nós fazemos a constante vezes a derivada dessa função g. Então, aqui, nessa 5,2x, para calcular a derivada, nós fazemos 5,2 vezes a derivada da função x. Nós vimos lá, numa das regras práticas de uma função potência, que quando a função é x, a derivada é 1. Mas, agora eu vou calcular a derivada dessa função constante, 2,3. Derivada de uma constante é zero. Então, a derivada aqui resulta em 5,2. Uma observação importante, tá? A derivada de uma função é uma função. Nós encontramos como resultado no cálculo da derivada de uma função, uma outra função. Nesse caso, nós encontramos como resultado a função constante 5,2. Licença, tem como repetir só da onde surgiu mais zero, da onde surgiu zero? Isso, aqui, ó. Essa função f de x, ela é uma soma de duas funções, né? Tem a 5,2x mais 2,3. Então, a derivada de 5,2x é 5,2. E mais a derivada de 2,3, que é uma função constante, né? Então, a derivada de uma função constante é zero. Daí que sai esse zero. Ah, tá bem, entendi, obrigada. Tinha esquecido disso. Sim. Uhum. Aí, claro, com a prática vocês vão se acostumando, tá? Com essas regrinhas e quando vocês se derem conta, vocês já vão estar fazendo isso automaticamente. Claro que, na medida que as funções elas forem aparecendo com umas carinhas mais complicadas, a gente vai ter que sempre pensar em estratégias para o cálculo da derivada. Mas, de modo geral, assim, a gente consegue dividir uma função complicada em várias funções mais simples. Então, a gente divide um problema grande em vários probleminhas pequenos, que aí fica mais fácil de resolver. Vamos ver um outro exemplo. Vou mudar aqui agora, vou colocar g de x é igual. Eu estou pegando, assim, alguns exemplos bem aleatórios, tá? Depois eu vou largar para vocês. Já deve ter ali no material que eu disponibilizei alguns exercícios, e aí vocês vão fazendo, né? Que aí vai aparecendo mais dúvidas, assim, e vocês vão conseguindo interagir mais com essas ideias do cálculo da derivada. Então, vamos calcular a derivada dessa função, g' de x é igual. Então, primeiro ali, 7 sobre 4, 7 quartos, x ao quadrado. Então, eu tenho uma constante, que é 7 quartos, uma constante que é 7 quartos, multiplicado por uma função x ao quadrado. Então, eu coloco 7 quartos vezes, e agora eu calculo a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, nós vimos, né, usando aquela regrinha aqui, deixa eu colocar aqui no canto. Se f de x é igual a x elevado a 1n, então a derivada dessa função, f de x, é igual a n, eu jogo o expoente aqui para frente, multiplicando x elevado na n menos 1. Então, se é x ao quadrado, eu vou pegar o 2
coloco aqui na frente, e no expoente do x fica 2 menos 1. Eu vou colocar aqui, mas claro, depois a gente não precisa fazer tudo isso, tá? A gente coloca direto x elevado a 1, que é x. Menos, agora eu quero olhar para essa outra função aqui, 3x. Então, eu tenho um 3, que é uma constante que está multiplicando x. Então, eu escrevo 3 vezes a derivada de x. Derivada de x é 1. Então, é 3 vezes 1. Mais, agora eu quero olhar para essa função constante, que é 12. Então, derivada de uma constante é 0. Então, a derivada aqui ficou igual 7 quartos vezes 2, então vai dar 14 quartos, vezes x elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1, não precisa aparecer aquele 1 no expoente. Menos 3. 3 vezes 1 é 3, e aí mais 0 não precisa aparecer. Dá para a gente simplificar esse 14 quartos, né? Ou seja, 7 meios, x menos 3. Então, vejam que aqui nós temos uma outra função que é a derivada dessa função g de x. Tudo bem até aqui? Desculpa interromper, só que eu tava dando uma olhadinha no AVA. Essa semana não tem avaliação? Pô, não teve avaliação, desculpem, tá? Mas eu acabei não colocando avaliação. Não, sem problema. Eu sei que vocês gostam de fazer avaliação, né? É um momento legal. Mas aí eu acabei assim, ó, eu atrasei o envio e aí resolvi não colocar, tá? Para não juntar com essa. Mas não se preocupem que da aula de hoje eu coloco uma avaliação. Eu sei que vocês gostam de fazer essa avaliação, é um momento. Vocês podem mostrar ali o que aprenderam. Vamos pensar aqui numa f de x igual x ao quadrado, que multiplica 1 menos 2x. 1 menos 2x. Tá, essa é a função. Ainda na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês a derivada de um produto e a derivada de um quociente de funções. Mas, por enquanto, eu não apresentei para vocês a regra para a derivada de um produto. E aqui nós temos um produto de duas funções. Ou seja, é uma função x ao quadrado que está multiplicando uma função 1 menos 2x. Se nós conhecêssemos a maneira de calcular a derivada de um produto, nós já iríamos usar aqui. Mas nós não conhecemos ainda. Então, o que a gente faz nesse caso é realizar essa multiplicação. Então, a gente vai multiplicar aqui x ao quadrado vezes 1, que é x ao quadrado, e x ao quadrado vezes o menos 2x, que fica menos 2x ao cubo. Então, agora a minha função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x ao cubo. Vou calcular a derivada dela. Então, previamente, eu preparei ali minha função para o cálculo da derivada. Em alguns casos, é importante que a gente faça essa inspeção, assim. Olha para a função, vê se tem como melhorar ela para o cálculo da derivada. Então, agora, derivada de x ao quadrado é 2x, menos a derivada de 2x ao cubo. Então, deixa o 2 aqui fora, que é a constante que está multiplicando, e derivada de x ao cubo, considerando aquela regra de novo, né? Vou pensar aqui na função x ao cubo. Se eu quero calcular a derivada, eu posso usar essa notação também. Então, eu pego 3, coloco na frente,
que multiplica o x elevado na 3 menos 1. Então, fica 3x ao quadrado. Essa é a derivada de x ao cubo. Então, aqui, 2 vezes o 3x ao quadrado. Então, a derivada dessa função é 2x menos 2 vezes o 3, 6x ao quadrado. O interessante aqui é que quando a gente utiliza essa regra prática para o cálculo da derivada, todo aquele trabalho da derivada de uma função é igual a um limite quando um h tende a zero do quociente de Newton, que é a função de x sofrendo um acréscimo de h menos o valor da função dividido pelo h, tudo isso aqui, todo esse cálculo que vocês viram através dos exercícios que a gente fez, todo esse cálculo é feito, é realizado de maneira implícita, através dessa regra prática que, graças aos grandes matemáticos, né, que aprofundaram esse estudo do cálculo, que criaram o estudo do cálculo, então, faz com que a gente economize um certo trabalho ali braçal no cálculo da derivada, quando a gente domina essas técnicas, essas regras práticas de derivação. Deixa eu ver mais um exemplo ainda dessas regras práticas e depois a gente já vai passar para a derivada de um produto e derivada de um quociente. Vamos considerar aqui a função y igual x ao quadrado mais 4x mais 3, dividido pela raiz de x. Tá, uma função que aparentemente, que função complicada é essa, é um quociente, na verdade, tem um raiz de x no denominador. Então, antes de calcular a derivada dessa função, nós vamos pensar em como nós podemos melhorar essa função para o cálculo da derivada com as regras que nós conhecemos, né? Nós sabemos calcular a derivada de uma constante, derivada de uma função potência e derivada da soma e da diferença. Essa é toda a soma. Então, primeiro, algumas observações aqui que eu quero relembrar com vocês. Quando a gente tem uma raiz de x, raiz quadrada nesse caso, né? Nós podemos escrever essa função como x elevado na 1/2. Ou, de modo geral, quando nós temos raiz enésima, não importa qual é o índice desse radical, de x, nós podemos escrever essa função como x elevado na 1 sobre n. E de maneira mais geral ainda, se nós temos uma raiz enésima de índice n de um x elevado a um expoente p, nós podemos escrever essa função como x elevado numa fração, né, que é p sobre n. Tá? Aqui eu só estou recordando vocês, né, de algumas propriedades das potências com expoente racional. E outra, eu quero relembrar também algo que é fundamental, né, relacionado às potências, que é, se eu tenho um x elevado a um expoente a multiplicado por outra função que é x elevado a um expoente b, isso é igual a x
elevado na A mais B, que é as chamadas potências de mesma base. A base aqui é x, e eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Tem uma multiplicação entre essas duas potências. Então, eu mantenho a base, que é x, e somo os expoentes. Tá bem? Feito isso, nós vamos olhar agora para essa função e vamos reescrever ela da seguinte forma. Primeiro, como é uma divisão aqui, todo esse x ao quadrado mais 4x mais 3 está sendo dividido por raiz quadrada de x, eu vou separar isso numa soma. Então fica x ao quadrado sobre raiz quadrada de x, que eu já vou escrever como x elevado a 1/2. Mais 4x dividido também por x elevado a 1/2, e mais o 3 dividido por x elevado a 1/2. Então, agora eu vou usar um outro recurso matemático que faz com que eu leve esse denominador, que é x na 1/2, para o numerador. Eu vou passar o denominador para o numerador. E como a gente faz isso? A gente muda o sinal do expoente. Em vez de ser x elevado a 1 sobre 2, vai ser x elevado a menos 1 sobre 2 lá no numerador. Veja que eu não estou calculando a derivada ainda, tá? Eu estou só reescrevendo essa função. Então, é x ao quadrado, agora fica vezes o x elevado a menos 1 sobre 2. Tá? Esse x elevado a 1 sobre 2, que estava no denominador, ele passa para o numerador, sendo que eu mudo o sinal do seu expoente. Mais 4x, que eu faço a mesma coisa, que multiplica o x elevado a menos 1 sobre 2, e mais o 3, faço a mesma coisa, que multiplica o x elevado a menos 1 sobre 2. Tá bem? Agora eu vou fazer essas multiplicações, tá? X ao quadrado vezes x na menos 1/2, usando essa regra. Então, y é igual, vai ficar o x, e no expoente eu tenho que fazer 2 mais o menos 1 sobre 2. Vou fazer aqui no cantinho. 2 mais o menos 1 sobre 2. Isso é igual a 2 menos 1 sobre 2. Então, coloco 1 aqui embaixo do 2, uso um denominador comum entre 1 e 2, tem que ser um múltiplo entre 1 e o 2, que é o 2, né? 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 2, 4, menos 2 por 2, dá 1, 1 vezes 1 é 1. Então, 4 menos 1, 3 sobre 2. Então, aqui fica x elevado a 3 sobre 2. Mais, aqui eu tenho 4, que multiplica o x. Aqui eu tenho que fazer x elevado a 1, vezes x elevado a menos 1/2. Então, mantenho o x e faço a soma de 1 mais o menos 1 sobre 2.
fazer aqui no lado. 1 mais o menos 1 sobre 2, que é igual a 1 menos uma metade. 1 menos uma metade é uma metade, né? Mas eu vou fazer aqui igual, só para ficar claro. O denominador comum é 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 por 2, que dá 1. 1 vezes 1, 1. No numerador, 2 menos 1, que é 1. Então fica 1 meio. Aqui é 4 elevado a 1 meio. Mais é o 3 que multiplica x. Aqui não precisa fazer operação nenhuma, mas é x elevado a menos 1 meio. E agora eu vou calcular a derivada dessa função, utilizando as regras práticas que a gente viu. Porque agora eu tenho uma soma de funções potências. Claro que tem multiplicado por 4 aqui, multiplicado por 3 aqui, mas aí é tranquilo de calcular. Então vamos para o cálculo da derivada agora. Derivada é igual x elevado na 3 meios, utilizando aquela regra da função potência. Então eu passo o 3 meios aqui para frente, multiplicando, vezes o x elevado na 3 meios menos 1. Mais 4, que multiplica a derivada de x elevado a 1 meio. Então é 4 que multiplica 1 meio, passei o meio aqui para frente, que multiplica o x elevado na 1 meio menos 1. Mais, deixa eu baixar isso aqui, tá? Para não ficar muito misturado com aquelas observações ali do lado. Então, mais, agora eu tenho 3, que multiplica a derivada de x elevado a menos 1 meio. Pega o menos 1 meio, passa aqui para frente, que multiplica o x elevado na menos 1 meio menos 1. E agora vamos fazer as operações que a gente tem que fazer ali e melhorar essa nossa função, melhorar esteticamente, né? Então aqui fica 3 meios, que multiplica o x, 3 meios menos 1. Eu vou fazer aqui no cantinho, tá? 3 meios menos 1. Isso é igual. Coloco 1 aqui, o denominador comum é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3 é 3, menos 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. Então fica 1 sobre 2. Então aqui é 3 meios que multiplica o x elevado a 1 sobre 2. Mais. Aqui eu posso fazer 4 vezes 1 sobre 2. É 4 sobre 2, que é 2. Vezes o x, lá no expoente 1 meio menos 1. Tá? Eu vou fazer agora esse cálculo ali no canto. Então é 1 meio menos 1. Coloco 1 aqui, denominador comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 multiplicado por 1 é 1. Menos 2 por 1 é 2. 2 vezes 1, 2. No numerador, 1 menos 2 é menos 1. Então aqui fica menos 1 meio. Mais 3 que multiplica o menos 1 meio. Fica menos 3 meios. Já vou mudar o sinal aqui então. Menos 3 meios, que multiplica o x. E agora eu faço menos 1 meio menos 1. Vou fazer ali no canto. Menos 1 meio menos 1.
Então, coloco um denominador aqui, 1 aqui embaixo do 1, denominador comum é o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes o menos 1 dá menos 1. Menos 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes o 1 é 2. Então, fica menos 1, menos 2 no numerador, que dá menos 3. Então, fica menos 3 meios. Tá bem? Aqui está o cálculo da derivada. Claro que eu vou melhorar aqui. Agora eu vou fazer o caminho inverso, tá? Eu vou transformar esses expoentes racionais em radicais. Então, primeiro eu tenho 3 sobre 2, que multiplica x elevado a 1 meio. X elevado a 1 meio é raiz quadrada de x. Mais. Agora, esse x elevado a menos 1 sobre 2, eu vou passar para o denominador. Então, em vez de escrever raiz quadrada de x no numerador, eu coloco o 2 sobre a raiz quadrada de x. Menos, aqui eu tenho 3 meios, e vejam que esse x aqui, x elevado a menos 3 meios, eu vou passar para o denominador. Então vai ficar raiz quadrada de x, como tem um 3 aqui, então é x ao cubo. Esqueci de colocar aqui, porque essa é a derivada da função inicial ali, aquela função. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dessa função. Tudo bem até aqui? Então, eu quero apresentar para vocês agora, tá, mais duas regras, tá, que correspondem à derivada de um produto e à derivada de um quociente. Antes disso, eu quero mencionar para vocês também. Não, deixa que a derivada da função exponencial eu vou deixar para outra aula, tá? Então, eu vou falar agora da derivada de um produto. Ou seja, quando eu tenho duas funções, digamos aqui, uma f de x e uma g de x, e eu quero calcular a derivada do produto dessas duas funções, eu vou usar aqui a notação agora de Leibniz, assim, tá? Eu quero a derivada em função de x de f de x vezes a g de x. Ou seja, duas funções que estão sendo multiplicadas e eu quero calcular a derivada dessa função. Então, essa derivada vai ser calculada da seguinte maneira. Eu faço a f de x vezes a derivada da g de x mais a g de x vezes a derivada da f de x. Para ficar mais simples assim de entender, nós podemos escrever essa regra assim: f de x vezes a g' de x mais a g de x vezes a f' de x. Em palavras, nós dizemos assim, ó, a regra do produto diz que a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Tá bem?
Vou pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer só do produto, tá? Eu vou deixar do quociente para a próxima aula. Teve um cálculo que a gente fez ali. Esse aqui, ó. A gente calculou já essa derivada, né? Só que a gente usou a regra... A gente fez a multiplicação, né? E depois calculamos a derivada. Agora vamos usar essa regra da derivada do produto. Então veja que aqui eu tenho uma função, vou chamar de função y, que ela corresponde à multiplicação de duas funções. Eu vou pensar aqui como sendo uma função f e aqui como sendo uma função g. Então, se eu quero calcular a derivada dessa função, utilizando agora a regra do produto, eu vou fazer y' é igual função f, que é x ao quadrado, vezes a derivada da função g. A derivada da função g vai ser derivada de 1, que é 0, menos 2 vezes a derivada de x, então aqui vai dar menos 2. Tá? Só vou colocar aqui como observação, tá? Aqui é a função f e aqui é a g'. Mais a função g, que é 1 menos 2x, vezes a derivada da função f. E a derivada da função f é 2x. E aqui nós temos a g, que multiplica a f'. Então vamos ver como vai ficar. Y' é igual a menos 2x ao quadrado, mais, que eu vou multiplicar, tá? Fica 2x menos o 2 vezes o menos 2 vai dar 4x ao quadrado. Então, y', então fica menos 6x ao quadrado mais 2x. E essa deve ser, né, o que nós encontramos lá, ó, menos 6x ao quadrado mais 2x. Tá bem? Aqui utilizamos a regra da derivada de um produto, e antes nós havíamos calculado, né? Claro que a derivada teria que ser a mesma, mas nós calculamos a derivada da mesma função utilizando a regra do produto ou utilizando as regras básicas ali da potência. Claro que, dependendo da situação, vai ser mais vantajoso usar uma regra ou outra. Vocês só vão conseguir ter essa liberdade e essa consciência do que é o melhor a fazer depois de fazer bastante exercícios do cálculo de derivadas, tá? E essa é a sugestão que eu deixo para vocês aqui enquanto eu já vou encerrando essa aula de hoje. Alguma dúvida? Acho que até fazer os exercícios nenhum vai Isso surgir aí. depois que eu for fazendo. Professora, eu concordo com a Mirelle. Exercitar bastante, que aí as dúvidas vêm, né, professor, gradativamente. Né, a gente Isso, Ana. Muito bem, é isso mesmo. Em matemática, a gente só consegue aprender matemática fazendo exercícios, tá? A gente, assistindo a aula, a gente fica com uma ideia, né, do que vem a ser aquele tema, mas a gente só vai conseguir sentir mesmo quando a gente faz os exercícios, e aí que vocês vão ter a firmeza, assim, de saber se entenderam ou não. Sim. Ok.
Tá bem, então, vou encerrar a aula, desejando aí para vocês uma ótima semana. Essa semana eu coloco uma avaliação para vocês, prometo que não vou deixar vocês sem avaliação essa semana. E aí, qualquer dúvida, entre em contato aí. A gente tem atendimento amanhã, eu peço que, caso seja necessário, que alguns de vocês queiram, só me avisem ali, pode ser pelo chat do próprio Moodle, ou me mandem uma mensagem dizendo que vocês precisam do atendimento, tá? Ah, ok. Então tá. Ótimo dia aí para vocês. Bom dia para todos. Igualmente, professora. Até a próxima. Valeu.